Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual, continuando a nossa discussão de sistema endócrino, gônadas, mais especificamente testículos. Esse será o vídeo final dessa série, pelo menos por enquanto, né? Depois a gente pode trazer algumas curiosidades, mas da parte básica de fisiologia vamos encerrar nesse vídeo. Então vamos comentar sobre regulação do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, para o testículo funcionar, e também do que acontece para se iniciar a puberdade e depois também a senescência, o envelhecimento, né, a redução da atividade sexual com a idade, o que está envolvido nesses processos. Então vamos lá. A regulação do testículo segue a regulação em eixo, né, a regulação tradicional. Eu tenho o hipotálamo mandando informação para a hipófise, e a hipófise mandando informação para os testículos. Canetinha ruim. O hipotálamo sinaliza para a hipófise de que ela precisa aumentar a produção dos seus hormônios neste eixo através de um hormônio chamado GNRH, que quer dizer hormônio liberador de gonadotrofinas. Então, o hormônio produzido aqui é o GNRH. GNRH age na hipófise produzindo, fazendo a hipófise produzir dois hormônios distintos. O hormônio folículo estimulante, que é conhecido como FSH e é uma das gonadotrofinas, por isso que o nome aqui é hormônio liberador de gonadotrofinas. E um segundo hormônio, que é a segunda gonadotrofina, que é o hormônio luteinizante. Cada um desses hormônios vai agir em pontos diferentes do testículo. O LH, o hormônio luteinizante, é o principal responsável por estimular a produção de testosterona. Então, se ele estimula a produção de testosterona, ele vai agir nas células de Leydig. Lembrando dos nossos vídeos anteriores, né? E o hormônio folículo estimulante, ele é o principal responsável por estimular a espermatogênese. Então, ele vai agir nas células de Sertoli. A célula de Leydig, em resposta ao LH, produz a nossa querida testosterona. E a testosterona age também no Sertoli, né? Estimulando a espermatogênese junto com o FSH. Vamos até recolocar os nomes aqui, para a gente lembrar que são eles. E produz, principalmente antes da puberdade, produz completamente um sinalizador chamado inibina B. Deixa eu ver se eu tenho uma outra cor. Não sei se essa cor vai ficar legal para vocês. Dá para ver, né? A testosterona consegue voltar na hipófise
dizendo para a hipófise que é para parar de produzir hormônio luteinizante, retroalimentação negativa, e também age no hipotálamo, dizendo para o hipotálamo que é para ele parar de produzir GNRH. Já a inibina, ela volta na hipófise, vou dar uma volta aqui, dizendo que é para inibir a produção de FSH. Testosterona inibe a produção de LH, enquanto que a inibina B impede a produção de FSH. Por que eu falei pré-puberdade? Porque depois que a gente inicia a espermatogênese, a célula de Leydig sozinha não consegue produzir, a célula de Sertoli sozinha não consegue produzir a inibina B para inibir o FSH. Eu preciso das espermatogônias, as células da espermatogênese, produzindo uma parte da inibina. E aí sim eu vou conseguir inibir. Então, pré-puberdade, a gente tem a inibina B sendo produzida pela célula de Sertoli. Pós-puberdade, eu preciso célula de Sertoli e espermatogônias produzindo a inibina B. Então, eu preciso ter espermatogênese pós-puberdade para inibir o FSH. Olha que mecanismo inteligente, né? Se eu não estou produzindo esperma, eu não consigo inibir a produção de FSH. Então, a minha hipófise produz cada vez mais FSH até que eu tenha FSH suficiente para iniciar a produção de espermatozoide. Então, faz todo sentido, né? Eu precisar ter espermatogênese para ter FSH, porque é o que eu quero que o FSH sinalize, que eu produza espermatozoide. É isso que eu quero que o FSH faça. Sinalize para as células de Sertoli que tem que auxiliar a produção de espermatozoide ali no meu testículo. Então esse é o sistema de regulação a nível testicular. Vamos discutir agora rapidinho puberdade e senescência. Vou apagar o quadrinho e já volto. Bom, vamos falar então um pouquinho de puberdade. Nos meninos entre 6 e 8 anos ocorre um fenômeno chamado adrenarca, que é usado esse nome para aproximar da menarca nas meninas, né? Adrenarca é um aumento na produção de hormônios pelo córtex da suprarrenal. Androgênios, né, são produzidos em maior quantidade pelas suprarrenais durante este momento. Mais especificamente, um aumento na produção de androstenediona. Falamos desses hormônios em vídeos anteriores. E também da dihidroepiandrostenediona, que é a DEA. Esses dois carinhas juntos geram algumas manifestações pré-púberes, como o desenvolvimento de pelos axilares, e pelos pubianos. Então a gente tem uma pré-puberdade. Quando se aproxima efetivamente a puberdade, lá depois dos 10, 12 anos, às vezes 14 anos, dependendo do menino, a gente começa isso, a puberdade se instaura com picos de LH, do hormônio luteinizante, durante o sono. Primeiro passo, então, são esses picos de LH durante o sono. Após um tempo com esses picos de LH durante o sono, a gente tem aumento do LH diurno. Então, primeiro são picos noturnos, depois eu tenho aumento diurno. Esse aumento diurno vai gerar a maturação testicular. Então vai começar a ter o crescimento e desenvolvimento do testículo e isso vai aumentar a produção de testosterona. E aumentando a produção de testosterona, eu começo a ter o desenvolvimento das características masculinas secundárias. Então o terceiro passo é a maturação testicular.
que envolve o crescimento do testículo. E aí, com isso, eu tenho aumento na produção de testosterona. E com esse aumento da produção de testosterona, eu tenho o desenvolvimento das características sexuais secundárias. E aí eu tenho a puberdade. O pico da maturidade sexual vai se dar entre 18 e 16 e 18 anos, quando a gente está produzindo ali, tem um nível plasmático de testosterona entre 3 e 10 nanogramas por ml. E aí eu tenho a produção ótima de espermatozoides, eu já tenho a maior parte dos caracteres secundários masculinos bem desenvolvidos e seria o ápice da capacidade reprodutiva do homem, né? Na casa dos 20. A partir dos 40 anos, a testosterona já começa a reduzir num processo de senescência, ou seja, de envelhecimento do sistema de maturação do sistema sexual. E a partir dos 50, essa redução de testosterona já começa a impactar também a espermatogênese, reduzindo a formação de espermatozoides. E a gente estima que vai ter a redução de 1 miligrama por decilitro, 1 nanograma por decilitro de testosterona livre por década daí para diante. Então a gente já vai ter uma redução bem significativa até os 60 anos, 70 anos, 80 anos, e é uma redução progressiva, caracterizada como senescência, envelhecimento do sistema reprodutivo masculino. Existem aqueles mitos, né? O homem pode reproduzir para o resto da vida, o homem não tem menopausa, só que na verdade isso é mentira, né? Existe andropausa e o homem também vai perdendo a sua capacidade reprodutiva e vai perdendo a qualidade também da espermatogênese. Então também isso também começa a trazer risco para gestações com homens em que o pai é já mais velho. Isso também vai ter impacto. Não é só o ócito envelhecido, o óvulo envelhecido que vai aumentar risco. O espermatozoide também aumenta risco gestacional. Espermatozoide de um homem mais velho. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa série de gônadas masculinas. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Serão sempre muito bem-vindos aqui. Adoro ouvir os comentários e dúvidas de vocês. Ativem as notificações para receber os próximos vídeos. Essa série de endócrino vai ser bem longa, né? Tem muita coisa para a gente discutir. Então fiquem sempre ligados. Como sempre, desejo a todos ótimos estudos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!